momento, nenhum tipo de distração, ó Pai, nenhum tipo, ó Deus, de preocupação, ó Pai, possa nos roubar de Ti agora. Eu repreendo em nome de Jesus todo tipo de ataque de Satanás, toda ação do inimigo tentando roubar a palavra que esta noite vai sendo destruído, vai sendo cancelado. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que cada coração esteja aberto, quebrantado, completamente, ó Deus, rendido nas Tuas mãos, para que o Senhor possa falar e operar aqui neste lugar. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Glórias a Deus. Nós vamos estar recebendo a missionária Stephanie, amém? Com uma salva de palmas, se glorifica e exalta o nome do Senhor. Glória a Deus, cumprimenta a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Esse amém pode ser mais forte, amém? Amém. Glória a Deus, pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, que Ele se faz presente aqui, amém? Glória a Deus. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Antes eu quero já agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite, suas promessas sendo cumpridas em minha vida. Quero agradecer ao Senhor pela rica oportunidade. Quero agradecer ao meu pastor presidente Antônio Ataíde, a qual eu congrego na Igreja Assembleia de Deus Missões, aqui na sede de Santa Bárbara. Quero agradecer ao meu pastor Marcos Antônio, que é o pastor local, que vem me ajudando ali juntamente com o pastor Antônio Ataíde, seu pai. Quero agradecer a Deus por esse momento muito importante que Ele me concedeu aqui nessa noite, ao convite da pastora Dileia, amém? Deus abençoe a sua vida muitíssimo. E abençoe a vida dos irmãos que veio aqui nessa noite, que com certeza Deus tem uma palavra para você. Amém. Vou pedir os irmãos para me ajudar, porque eu estou um pouco rouca, mas Deus vai me dar vitória para ministrar, amém? Amém? Quando eu estou ministrando, eu costumo dizer que quando eu vou tomar água, eu falo com os irmãos: dai glória, não me olha tomar água, que quando você dá glória a Deus, o demônio cai por terra, Deus te dá vitória, você é renovado. E Deus opera milagre, amém? Amém? Glórias a Deus. Abra comigo no livro de Esther, capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 2. Esther, capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Você que pode ficar em pé referente à palavra do Senhor para podermos falar do amor de Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Então vamos ler então a palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz assim: passado essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizeram e do que tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e põe o rei comissários em todas as províncias do reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Sussã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Ergai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-lhes os seus efeitos. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Sussã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que foram transportados de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a qual transportava Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Adassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se
mandando do rei o seu lei e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esté à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça apareceu, formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus efeitos e os seus alimentos, como também 7 moças em respeito da casa do rei, e fez passar com que as moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. Glória a Deus, aleluia. Versículo 12, amém? E chegando já a vez a cada moça para vir ao rei Assuero, depois que foram feitas a cada um segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas que é a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir à casa das mulheres, à casa do rei. Até aqui, amém? Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus santo, Deus forte e Deus poderoso, aqui estou, Senhor, mais uma vez diante de Ti, diante da Tua face. Peço, Senhor, que perdoe mais umas vezes minha falha, meus pecados, transgressões, iniquidades, pensamentos e sentimentos. Meu Deus, querido Deus amado, eu peço, Senhor, que o Senhor venha perdoar os pecados, amada da Tua igreja, as transgressões e iniquidades, meu Pai. Perdoa a fraqueza do Teu povo nesta noite, eu te peço. Perdoa os pensamentos e sentimentos também. Pai querido, Pai amado, aqui estou, Senhor, nessa noite, nesse culto especial, voltado a mulheres, meu Pai, com um tema inabaláveis. Meu Deus querido, eu peço que nesta noite, todo demônio espião, todo aquele que fica vigiando para tentar tirar a atenção do Teu povo na Tua amada igreja, venha cair por terra. Meu Deus, todo demônio que fica à escuta, meu Pai amado, para poder atrapalhar o culto fluir, eu te peço nessa noite, caia por terra agora. Satanás, te dou uma ordem juntamente com os teus demônios. Em nome de Jesus eu te digo, saia, saia, saia e não volte mais, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus querido, abre as portas celestiais nesta noite, abre as portas do céu nesta noite, derrama graça, derrama poder, derrama, Senhor, meu Pai amado, discernimento ainda mais. Senhor, enquanto estiver ministrando, Senhor, toma minha vida como Tu queres, usa como o Senhor deseja, fala com a Tua igreja. Meu Deus querido, enquanto estiver ministrando, o Senhor salva, enquanto estiver ministrando, o Senhor cura, enquanto estiver ministrando, o Senhor liberta, enquanto estiver ministrando, a Sua palavra penetra até a medula espinhal nessa pessoa que está sentado para ouvir. Meu Deus querido, eu não aceito ninguém sair da maneira que entrou, e é por isso que eu te peço nesta noite, fala Jesus, fala Jesus, fala na Tua palavra, revela na Tua palavra, santifica na Tua palavra, reanima o Teu povo na Tua palavra, liberta o Teu povo na Tua palavra, faz a obra na Tua palavra, porque a Tua palavra é fiel, e o Senhor ainda mais, porque o Senhor vela a Tua palavra. Eu creio e assim seja, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diga amém, pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode exaltar ainda mais o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu olhei lá de cima, eu pensei, se eu pular alto aqui, vou bater a cabeça. Porque Deus usa cada um de um jeito. Ele me chamou doido assim mesmo, né? A gente vai sentir poder, pula, e aí tem gente que fica de olho, amém? Glória a Deus, aleluia. Amada igreja, o tema nesta noite é inabaláveis. E o tema que o Senhor me deu ali, orando na madrugada, o Senhor me disse sobre a respeito de Esther. Eu queria trazer o tema referindo ali de Rebeca, só que Deus disse não, eu quero Esther.
E aí eu falei, Senhor, amém. Então me diga por quê. Quando eu lembrei do tema, eu entendi. Inabalável. Esther é uma jovem, uma mulher, glórias a Deus, cujo passou por uma fase da sua vida muito difícil. Ela perde os seus pais, fica órfã cedo, mas mesmo assim, ela não abaixa a cabeça. Antes de entrar no tema de Esther, eu quero começar falando como tudo começou. Então foque aqui, não deixe desviar a sua atenção. Aqui é o tema qual o Senhor deu com o tema de Esther, e eu quero que você entenda como tudo começou. Glórias a Deus. Dentro daquele tempo, glórias a Deus, eram considerados reis das Pérsias, eram sido governados por reis levantados junto ali, escolhido em votação do povo. E aqui nós vamos conhecer o rei Assuero. O rei Assuero é conhecido como rei Xerxes ou Artaxerxes, como conhecido como rei Assuero. Seu nome hebraico Xerxes I, rei da Pérsia. Não ganhou o governo pela derrota da Babilônia, porque há uma linha editorial. Quem ganha o governo da Babilônia é Ciro. Ciro, ele vai ser um daqueles os quais o Senhor escolhe na terra para poder derrubar, para derrotar a Babilônia. Então o rei Assuero vai seguir com a expansão do cuidado daquilo que já estava sendo alinhado desde o princípio. Então ali Deus começa um grande mover. Começa ali por o rei Assuero, conhecido como o Grande, que derrotou a Babilônia nos meados de 539 anos de Cristo. Posteriormente, depois vem Dário I, aquele cujo Daniel também vai dar assessoria, glórias a Deus, e consolida o poder, e só depois vem o Xerxes, que vem no caso o rei Assuero. Daniel, glórias a Deus, ele dá todo o suporte a Ciro, trazendo ali a revelação, provavelmente, dentro dos pergaminhos, mostrando a revelação, o cuidado de Deus com o teu povo. E eu quero que você entenda o que é a Babilônia. A Babilônia é um governo que é constituído por deuses pagãos, deuses estranhos, que hoje no caso é conhecido muito aqui como o ato da macumbaria, o ato da idolatria, o ato do espiritismo e até mesmo falsos profetas dentro da igreja. A Babilônia, ela quer infiltrar no meio do povo, ela quer trazer costumes pagãos, ela quer trazer costumes mundanos para poder infiltrar no meio do povo de Deus, para arrancar a santidade de Deus, para separar a intimidade com Deus, para se afastar do caminho de Deus, para não ouvir a voz de Deus, para não ter acessibilidade ao Espírito Santo de Deus, para não criar raiz com Deus. Então Deus vai levantar profetas na terra. Então ele levanta Isaías. Isaías começa a profetizar, e ele profetiza que Ciro conquistaria a Babilônia e permitiria a reconstrução do templo de Jerusalém. Veja bem, todo momento Deus está zelando com o teu povo, Deus está cuidando do teu povo. E por que Deus está cuidando? Porque a sua palavra não pode ser perecida. Aquele que liberou a palavra é também aquele que zela sobre a palavra para cumprir no seu tempo certo. Eu não sei o que Deus liberou a seu respeito, sobre a sua casa, sobre a tua vida, o que vai fazer contigo e através de ti, mas eu sei que a palavra vai se cumprir. Vai se cumprir quando nós tomamos o posicionamento de fazer conforme a vontade de Deus. Isaías profetiza, no capítulo 44, verso 28, no capítulo 45, verso 1, ele vai falar que Deus levantaria um reino, aleluia, cuja ia contra a Babilônia para derrubar todos os feitos dos deuses pagãos. E sempre Deus vai levantar alguém cuja está acessível a criar raízes com Ele, cuja está acessível de ter um relacionamento com Deus. E quando falo relacionamento, eu falo de servir ao Senhor, de se entregar ao Senhor, de viver uma vida em prol do reino, a verdadeira consagração. Tem gente que confunde consagração, acha que consagração é jejum. Não, consagração é quando você decide a não compartilhar a sua vida, esse tempo, esse corpo, esta alma com os prazeres do mundo, e você decide separar daquilo que é imundo e separar somente para Deus. Ou seja, a partir de hoje
uma vida separada para Deus. Eu decidi Jesus, eu decidi viver o que Jesus disse: quem quiser seguir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Jesus está dizendo que quem se separar a Ele, esse sim vai viver comunhão, vai viver milagre, vai viver ministério, vai viver revelação divina, vai viver raízes com Deus. Mas para isso é necessário primeiro tomar um posicionamento. Não tem como uma pessoa ser inabalável, não tem como uma pessoa ser cheia de Deus, se ela não decide dizer não para os prazeres mundanos. E isso que Isaías está dizendo: vai levantar um reino que vai se inclinar à voz de Deus, um reino que vai se declinar à vontade de Deus, um reino que vai se declinar sobre a submissão de Deus, vai entender a vontade de Deus sobre a terra, não vai negar, aleluia, o querer do Senhor sobre a sua vida. Mas para isso era necessário ter o direito de reconhecer que Deus tem um compromisso com ele. Jeremias, glórias a Deus, aleluia. Ele também vai ser levantado para profetizar. E ele também menciona que o exilado da Babilônia ia ser destruído. E quando ele menciona profetizando, ele também vai ali cumprir uma das revelações que Deus o dá como a retirada do povo do cativeiro. Ou seja, o povo judeu, o povo de Deus estava sofrendo debaixo de uma sentença, estava sofrendo debaixo de uma escravidão. Eles queriam apagar a adoração do povo de Deus. O que o povo babilônico queria era tirar a liberdade do povo de Deus de adorar ao Senhor, tirar a liberdade do povo de Deus de se entregar ao Senhor verdadeiramente. E isso não é diferente nos dias de hoje. Nós estamos vendo aí, glórias a Deus, o presidente decretando, falando que quer exterminar o povo de Deus. É o povo babilônico que ainda está reinando sobre uma nova era, sobre um novo tempo. Mas todavia, entretanto, nós estamos vendo também a palavra do Senhor se cumprindo à volta de Cristo. E é necessário que se cumpra todas essas coisas. Mas também é necessário, no meio de todas essas coisas, permanecer ainda os remanescentes. Permanecer aquele que quer a face de Jesus. Permanecer aquele que diga não para o pecado. Permanecer aquele que diga não para si mesmo, para os seus desejos. Que diz: eu fecho as brechas, eu fecho os portais que querem separar a minha intimidade com Deus. Porque não tem como viver intimidade com Deus, viver uma vida em cima do muro. Um dia eu canto para Jesus, um dia eu canto para o mundo. Um dia eu prego a palavra, um dia eu estou fazendo ali o trabalho no terreiro, estou ali visitando a idolatria, estou ali no centro espírita, consultando carta de tarô, olhando os astros astrológicos. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você é, você não é. E Esteve, mas o tema é inabalável. E justamente eu estou fazendo a faxina primeiro, para você entender como é que se faz para ser inabalável diante de Deus. Porque Deus não quer ninguém perdido, mas para isso é necessário que você aceite o Senhor lavar a tua alma. Porque como está escrito em João 15, verso 3: vós está limpo pela palavra que vos tenho falado. Se você estiver na videira verdadeira, a palavra te liberta. E Jeremias, ele está sendo usado para poder profetizar. E ali também consegue trazer também Daniel. Daniel é levantado por Deus. E provavelmente, conforme os estudos, ele é aquele que mostra a Ciro as profecias de Isaías. E ele foi influenciado a tomar a boa decisão. Ele decidiu ir com a cara e a coragem. Ele sabia que ia passar por uma grande pressão. Primeira pressão, a pressão espiritual. Satanás não brinca de ser demônio. Satanás não brinca de ser, aleluia a Deus, os poderes das trevas atentados sobre a terra, conforme o Senhor lhe ordenou como seu ofício: matar, roubar e destruir. Mas Jesus também veio com o ofício de dar vida e vida com uma abundância. Então não pensa você que Satanás brinca de ser diabo. Não. Se você está brincando com o Senhor, eu te convido hoje você descer na olaria e derramar diante de Deus e falar: estou aqui para consertar. Porque quando chegar
chegar o grande dia que a sua alma for arrancada do seu corpo, a morte alcançar você, esse corpo cai para a terra, volta para a terra, o espírito vai para Deus, e a sua alma, que não estava alicerçada em Jesus Cristo, infelizmente ele vem te buscar. Para onde? Para o Hades. Então é melhor você aceitar a ter uma vida verdadeira diante de Deus, porque não dá para brincar. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e se você não aceitar a lavar a tua alma, negar a sua carne e aceitar o Senhor te fortalecer para aguentar viver os processos dele, para entrar na grande portais da celestial Jerusalém, para viver ainda o seu compromisso ainda na terra, o propósito de Deus na terra, para vencer as batalhas que você está enfrentando, você vai ter que santificar, você vai ter que descer ao pó, você vai ter que derramar diante de Deus e dizer: lava-me, ó Deus, porque eu quero ser santo. Olha o que o Senhor vai dizer, que o Senhor separou o povo dele para ser santo e santificar, porque Deus é santo. Irmão, Deus me chamou como profeta. Tem dia que Deus me chama para pregar boas novas, mas ele me chamou como profeta, então eu sei que o glória diminui mesmo. Mas eu gosto de pregar para a tua alma, para você ser salvo, porque quando chegar naquele grande dia, você não ouvir do Senhor: apartai de mim que eu não te reconheço. Então aceita a palavra do Senhor para lavar você, porque quando chegar no inferno, você vai lembrar: Stephanie pregou isso aí. E aí naquele grande dia lá no inferno, vai ser as ovelhas pregando para os pastores, para as pastoras. Mas você devia ter me falado a verdade, mas com medo de falar a verdade e perder gente, engoliu a verdade. Aí vai queimar o pastor, a pastora, as ovelhas, tudo no inferno. Então é melhor você aceitar Deus lavar você aqui, para que o seu espírito fique inabalável e você entre no portal celestial. Jeremias leva consigo, anuncia, Daniel leva a proclamação, mostrando toda a relação para Ciro. Ciro começa a ler a história. Então ele pensa: sou eu que vou trazer o começo da salvação desse povo. Deus, ele sempre sabe o que vai fazer. Ciro, ele está sendo influenciado pelo Espírito de Deus a tomar a decisão. Porque a vontade de Deus é que o governo receba a comunhão de Deus. Porque se o Senhor não for o guarda da cidade, da sentinela, em vão é todo aquele que trabalha. Então o que Deus está fazendo? Daniel, influencia ele, que eu quero estar com ele para arrancar o meu povo da escravidão. Eu quero trazer o meu povo à liberdade de adoração. Eu quero trazer o meu povo à liberdade de buscar a minha face em espírito e em verdade. Eu quero tirar o meu povo do cativeiro, e eu vou usar ele, Daniel. Eu vou usar ele para poder fazer a minha vontade, o meu querer. Porque se ele, Daniel, aceitar fazer uma aliança comigo, pode ter certeza que eu vou abençoar a geração dessas províncias. Talvez o cativeiro seu nesta noite é a mentira. Talvez o cativeiro seu nesta noite é a vaidade. Talvez o cativeiro seu nesta noite é adultério. Talvez o cativeiro seu nesta noite é a fornicação. Talvez o seu cativeiro nesta noite é a droga. Talvez o cativeiro seu nesta noite é o alcoolismo. Talvez seu cativeiro nesta noite é a glutonaria. Talvez seu cativeiro nesta noite é a contenda, a rebelião, a fofoca. Deus está falando com alguém nesta noite. Ele quer te arrancar do cativeiro, porque ele quer trazer você mais próximo a ele. Quanto mais próximo ao Senhor, mais íntimo você fica, mais forte você fica e mais inabalável você é. Deus quer tirar você do cativeiro, porque quando Deus arranca você do cativeiro, Satanás não pode manipular suas emoções, não pode manipular sua vida espiritual com Deus, não pode manipular os seus próximos passos. Ele não pode se andar com você, e quando ele te ver você chegando, ele diz: eu tenho que sair, porque chegou uma mulher que ora, chegou uma mulher que tem intimidade, chegou uma mulher que tem vida de oração, que tem vida no altar. E ele não suporta uma pessoa que vive uma vida inteira com Deus, mas o outro faz, mas o outro é. Você não é todo mundo escolhido
permanece. A luta vem, ele permanece. A doença bate na porta, ele está dizendo, oh glória. A enfermidade bate na porta, ele está dizendo, aleluia. Pois ele permanece fiel com Deus, porque ele sabe que ele é diferenciado e decidiu ser fiel a Deus. Para de brincar, chega de brincar com as coisas santas do Senhor. Olha o que Mateus vai dizer: não lancei as pérolas aos porcos. Evangelho de Deus é palavra santa. As coisas de Deus é santo. Não dá para brincar com as coisas do Senhor. Deus é amor, mas é justiça também. Depois quer pressionar Deus contra a parede. Não, Deus vai abençoar quem é fiel a Ele. Ser fiel a Deus não significa que você não vai errar na história, não. Mas assim como Davi confessa, abandona e deixa e alcança a misericórdia. Não dá para continuar sendo uma pessoa de faz de conta. Não dá para continuar sendo de mentiria. Porque quando chega gente de Deus de verdade diante de você, o demônio vai ter que bater em retirada, ele vai ter que sair. Não dá para viver com espírito de engano. Não dá para viver com uma falsa adoração. Não dá para viver com uma falsa intimidade com Deus. Porque Deus conhece quem é e quem não é. E as narinas do Senhor está sobre você. E quando tem vida de Deus, com Deus, anda com Deus, fala com Deus, toca com Deus, obedece a Deus, anda em espírito, em oração, em jejum, consagração e vigilância. Quando você dobra o joelho, vai falar com Ele. Quando você ora a palavra, quando você lê a palavra, você vive a palavra. Quando você adora a Deus, vai subir um perfume diante do Senhor. Deus tem prazer de chegar às narinas e receber. Mas quando é uma coisa que vive com coisa dos cães, que vive de forma leviana, que vive de forma bagunçada, Deus olha lá de cima e rejeita. A vontade de Deus é vomitar. É por isso que Mateus escreve: ou você seja quente ou você seja frio, ou você é ou você não é, porque Deus vai te vomitar. Deus vai vomitar quem não é. E Deus, ele chega um momento que ele vai dizer: não dá mais. Ele vomita não é para humilhar você nem vergonhar, pelo contrário, é para te trazer diante dele de verdade. O filho pródigo, quando volta para casa, ele volta com vergonha, com medo de não ser aceito. Porque primeiro vai enfrentar uma multidão que vai julgar ele pelos seus erros cometidos. Mas ele entende que se ele se humilhar e reconhecer e abandonar, ele vai alcançar a misericórdia. O que Jesus está dizendo para ele é: volta, porque o seu pai vai te receber. Essa parábola nos ensina que, ainda que conhecemos a verdade e abandonamos porque queremos viver o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, o Senhor está dando a chance de gente reconhecer e retornar o caminho certo. Por isso ele fala: vai e volte e reconhece os lugares onde erraste e arrependa-se. Porque não dá para ser forte vivendo de qualquer maneira. Porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele não quer morar num lar bagunçado. Ou você aceita o Espírito Santo entrar na sua vida e te fazer a faxina completa e falar: isso eu não aceito, não concordo, não quero na tua vida, e você obedece. Ou você decide ficar no mundo de uma vez. Porque segundo Pedro, ele vai dizer dessa maneira: assim como diz o velho provérbio ditado, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca voltou ao seu espojouro da lama. Ou seja, não é melhor nem que conhecer essa palavra de Deus se você não quer obedecer. Aí você fica: Deus, eu oro, Deus, eu jejuo, Deus, eu busco. Tudo bem, para quem está vivendo uma vida santa diante do Senhor, há momentos que Deus vai colocar você em provação de silêncio, provação de espera, vai testar seus limites, vai testar sua força, vai testar o íntimo do seu coração, para ver o que vai ser revelado. Deus faz isso? Faz. Deuteronômio capítulo 8, verso 2, verso 3: e te humilhou, e te provou, e te permitiu passar fome, para ver o que havia dentro do seu coração. É no momento que Deus estreita, é no momento que Deus fala não, no momento que Deus não te tira da prova, para ver quem é você diante dele, é que ele vai ver se você permanece com ele ou você vai embora. Eu sei que dói, mas é necessário você entender que Deus te aprova. Mas há momentos que Deus vai demorar a te responder, porque tem gente que está como Lucas capítulo 6, verso 46. Por que chamais Senhor, Senhor, e não vos faz o que eu vos
mando, não obedece o que eu vos mando. Quer viver uma vida conforme os teus prazeres e deleites. E depois quer passar o cartão de crédito na conta de Deus e dizer: paga para mim o que você me prometeu como promessa. Não dá para você viver promessa de Deus, viver uma vida desraigada. Até aqui você vai comigo, Deus, aqui para lá vou sozinho. Deus está olhando: não vai sozinho, eu não estou contigo não. Aí depois quer falar: Deus, cadê o Senhor? Deus, por que não fez o que eu lhe pedi? Deus, por que o Senhor não faz isso para mim? Mas Deus está olhando, esperando você reconhecer que você está muito longe dele, que você não está na maneira como ele quer, que não dá para viver como uma folha leviana caída ao chão. E quando vem um momento de dificuldade, você fala: Deus me abandonou. Na verdade, você abandonou ele desde o princípio, quando rejeitou os mandamentos dele. Deus está trazendo hoje você clareza. Primeiro, ganho de consciência, porque não pode ter mudança de vida se você não tem ganho de consciência. E o ganho de consciência traz uma afronta, uma confronta de caráter, confronta de atitude. Para quê? Para te libertar. Se você for humilde, você vai ficar em Tiago 4,6. Porém o Senhor resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas quem é soberbo vai viver na resistência, vai continuar monótono, vai continuar com aquela vida mediana, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma mesquinha. Já tem as historinhas de Satanás contando para si: ah, mas eu fui fruto de um abuso, ah, porque fui rejeitado, ah, porque não me quiseram, ah, porque o meu marido, ah, porque o meu filho, porque minha mãe, porque meu tio. Essa história do capeta você vai arrancar hoje da sua vida. Deus não te chamou para ser cauda, mas para ser cabeça. Mas para isso você precisa se posicionar. Não dá para ficar em cima do muro. Deus vai fazer nós forte. Primeiro, para ele fazer nós forte, ele vai fazer uma limpeza, ele vai lavar. É por isso que Jesus está falando: eu, meu pai é o lavrador, e eu sou o ceifeiro, e eu sou a videira. Aquele que está em mim, eu estou nele. Não dá para você fingir que está em Jesus, porque olha o que Jesus vai dizer para você em João 15: quem não está em mim, eu corto, lanço fora e queima no fogo. Mas quem está em mim, eu só podo. Para quê? Para dar mais fruto. Então não dá para fingir uma vida com Jesus, gente. Porque quando você finge, você está dando para você o direito de ser cortado da videira. Jesus ele é paciente, ele é longânimo, ele tem paciência com o nosso pecado, dando tempo para reconhecer, abandonar. Ele diz em Provérbios: todo aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então ele está dando tempo para reconhecer. E quando ele dá o tempo, ele dá chance. Aí você entendeu: opa, Jesus quer que eu seja fiel a ele, quer que eu obedeça a ele. Se eu estou nele, ele só vai me podar para que eu dou mais fruto. E a poda de Jesus é a palavra. A palavra santifica, a palavra liberta, a palavra edifica, a palavra viva, a palavra ensina. João capítulo 14, no verso 20, ele vai dizer assim: e eu vou para o Pai, e não vos deixarei órfão, mandarei o Espírito Santo para vos ensinar em tudo, em toda a vossa maneira de viver. Deus não quer você só numa parte, não. Deus não quer você só aqui na igreja para fazer bonito e lá fora viver de qualquer maneira. Deus quer um povo inteiro na presença dele. Porque quando nós estamos em Deus inteiramente, ele diz o quê? Que na nossa fraqueza o seu poder se aperfeiçoa. Ou seja, em Deus nós se tornamos inabaláveis. Só que não dá para ser inabalável vivendo uma vida pecaminosa. Não dá para ser inabalável vivendo uma vida mediana. Não dá para ser uma mulher inabalável, um homem inabalável, vivendo uma vida que você quer viver como regime dos seus deleitos, na sua lei que você cria todos os dias. E o que Deus está fazendo aqui, levantando um homem que vai ter a coragem de passar a primeira pressão espiritual, que ele vai passar por guerras, que ele vai passar por guerras espirituais. Segundo, a guerra da lei da terra, que ele vai enfrentar ali a Babilônia. E terceiro, a pior guerra de todos, a sua mente. Porque eu imagino se diante de um exército, ele ainda não é crente,
mas crê nas profecias, mas acredita que foi liberado, acredita que foi escolhido por Deus para libertar o povo de Deus. E ele decide então se posicionar. Ele é influenciado pela palavra de Deus. E aqui entra um grande conflito que Satanás não quer que você entenda. Não é possível que você venha à igreja todos os dias, ouve a palavra pregada e não queira consertar. Um homem que ainda não conhece a Deus está sendo influenciado a tomar um novo regime, uma nova profecia que foi liberada ali, glórias a Deus. Ele abraça o que foi liberado lá atrás por Jeremias, por Isaías e por Daniel. Está sendo lido aquilo que ele relatório na frente dele, e ele decide por si, influenciado a escolher a vontade de Deus. Me prove, Stephanie, que Deus influencia, nos dá direito de escolha. Prova agora. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Ele diz desta maneira: e eis que eu coloquei os céus e a terra como testemunho contra ti, e que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. E escolhe, pois, bem a vida, para que vive tu e a tua descendência. Deus colocou os céus e a terra como testemunha, que te propôs você escolher todos os dias o melhor caminho. Mas você quer escolher o quê? O seu eu. Deus me chamou para pregar contra o eu. Todas as minhas mensagens eu sempre estou pregando contra o eu. Porque quem coloca o eu não tem Espírito Santo para trabalhar. Quem coloca o eu toma decisões precipitadas. Quem coloca o eu não vive transformação. Quem coloca o eu não consegue ser cheio de Deus. Porque o eu faço, eu posso, eu quero, assim eu vou, eu faço. Não, é Deus, é o Espírito Santo que governar você. E ali a gente vê que ele é influenciado e ele decide escolher a vida, a bênção. E olha só que o versículo vai dizer: amando o Senhor teu Deus todos os dias da sua vida, até a terceira e a quarta geração. Ciro decide obedecer. A influência do Espírito de Deus está sendo dominado por ele. E quando ele toma, ele agora vai enfrentar essas 3 guerras. E ele sabe que a última guerra, que ele já entendeu que Deus está com ele, sobre ele ali, para ser instrumento de Deus, a tirar o povo da escravidão, do sofrimento, que ele decide então a controlar os seus pensamentos para vencer a batalha. Os nossos pensamentos é o maior campo de batalha que nós enfrentamos. O pensamento, ele tem poder de fazer você se tornar uma pessoa de sucesso ou uma pessoa fracassada. O seu pensamento vai dizer aonde você vai e aonde você não vai. E a palavra de Deus nos respalda quanto a isso. Porque Deus fez nós quadricotomia do ser, corpo, alma e espírito. Aonde entra a minha mente? Na alma. Olha só como é tão fiel e verdadeira a palavra de Deus. Provérbios 23, verso 7. Ele diz assim: como pensa na sua alma, assim é. Ou seja, se eu pensar que sou vitorioso, se eu pensar que eu conquisto, se eu pensar que eu vou vencer, eu vou vencer. As minhas palavras serão bênçãos e as minhas atitudes também. E é tão forte o que Salomão descreve, que ele vai descrever ainda mais. Olha só como o pensamento te dá a você comandos. Como você pensa, você fala, você age. Aí Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto. Se eu penso positivo, minhas palavras serão de vida, e as minhas ações terão vida. Mas se eu penso negativo, as minhas palavras serão morte, e as minhas ações também serão morte. Aí eu te pergunto nessa noite: examina um homem como a si mesmo. Não é só na Santa Ceia, é todo dia ao amanhecer e levantar. Todo dia eu examino a mim, como eu falei com alguém, como eu fui rude com alguém. Aí eu falo: eu tenho que pedir perdão fulano, eu vou chegar e vou falar com fulano. Aí Steph, mas eu não faço. Eu faço porque eu não mando em mim. Quem rege a mim é o Espírito Santo. Se eu quero morar no céu, eu tenho que seguir a paz com todos, não a qual eu não verei ao Senhor. Então o pensamento, ele te comanda. Se acontece uma coisa ruim, pequenininha, você dá lugar para ele, em de 5 minutos ele comanda o seu corpo todo. Cuidado com o que você pensa. Aí Filipenses vai nos orientar na palavra. Filipenses capítulo 5, verso 23. Pensar em tudo que é bom, tudo que é afável, tudo que é bondoso, tudo que é maravilhoso, tudo que é bom, tudo que te achega a vontade de Deus, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é digno. Isto tudo pensai.
Mas não, você liga o jornal, tá vendo a desgraça logo de manhã cedo. Mas não, te trouxe uma palavra dura no meio da provação que Deus está permitindo para lavar você, para moldar o seu caráter, para arrancar as ervas daninhas de você. Você começa já a dar lugar aos pensamentos. Hoje mesmo eu estava conversando com a irmã Rosário, falei, irmã Rosário, estava vindo no caminho, eu falei com Jesus, Jesus, aprendi a ser feliz no meio da prova. E agora que eu aprendi a ser feliz no meio da prova, agora vem a vitória. Por quê? Porque você não pode esperar a solução vir do seu problema para ser feliz. Você tem que ser feliz mesmo em meio ao caos. Eu entendi que tudo isso é através da mente. Quando você aprende a dominar essa mente aqui, não tem batalha que fica na sua frente. Não tem Satanás que vai ganhar o seu pensamento. Não tem nenhuma seta do inferno que vai desviar você dos caminhos do Senhor. Porque a mente está sendo influenciada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando você pensa em coisas boas, você está dando oportunidade para o seu corpo seguir a ação conforme o teu pensamento. Jeremias capítulo 17, verso 9, verso 10. E quem conhece o nosso coração enganoso, quem conhecerá? Eu, Senhor, que esquadrio o coração, provo os pensamentos e dou cada um segundo o fruto de suas ações. Não pense Deus que Deus não lê os nossos pensamentos, que pensa, Ele é onisciente. Ele é atemporal. E Ele é poderoso. Ciro toma decisão influenciada. Ele permitiu que as coisas de Deus ganhassem a sua mente. E ele então entregou-se e confiou naquilo que foi lido por Daniel. Ele ganha a batalha. Ele vence a batalha. E quando ele toma aquela decisão, começa um marco pelos os reis das Persas. Então Ciro, Dário e Assuero. E aí começa a dinastia Aquemênida, que é marcado pela consolidação e expansão do império. Então, quando Ciro fundou o império acadêmico de 550 anos de Cristo, ele agora conseguiu arrancar o povo de Deus que estava sob uma escravidão, uma falta de liberdade, adoração a Deus. Quem vai lhe seguir adiante? Sai Ciro, Deus levanta agora Dário. E Dário vai ter também ali o seu secretário como Daniel sendo levado como cativo para Babilônia. Percebe que Deus, quando pega alguém e leva cativo a um lugar que não é o ambiente dele, Deus não vai fazer nenhum biquinho para Daniel ficar na presença dele. Deus não vai imitar o mundo para segurar Daniel na presença dele. Deus não vai falar, Daniel, se você ficar comigo, te dou um pirulito no final. Não, Daniel decidiu ficar sendo fiel ao Senhor, mesmo na Babilônia. Você vê Daniel se curvando diante dos reis? Você vê Daniel se curvando diante das estatuetas? Você vê Daniel falando assim, eu quero acessar o prato? Você vê Daniel comendo a comida que eles comiam? Não. Percebe que quando você é escolhido, você pode estar na igreja mais desviada que for. Se você decidiu ser santo, se abrir a boca, cai todo mundo demoniado e é liberto através de você. Não importa a placa, importa quem você é com Deus. Você tem que ser luz no meio das trevas. E é por isso que a treva tem que te engolir. Por isso é o motivo de tanta perseguição. Porque quando você decide ser com Deus, independente do ambiente, não importa quantos amigos da escola, não importa quantas pessoas da igreja, não importa quantas pessoas no trabalho, não importa se o seu vizinho é da macumba, se o seu vizinho é da esquerda, se é da direita, não importa. Importa quem é você com Deus, o quarto de oração e a vida santa. Quando você dobra o joelho, o santo testifica e o inferno fica com raiva. Desceu com o joelho na oração, no jejum, na consagração. Ela está clamando, está pedindo, nós vamos ter que sair. Eu me lembro como fosse hoje. Uma macumbeira falou que ia fazer um trabalho para me matar. Eu falei, fica à vontade, escrevi meu nome para ela. Não escreve meu nome errado, não, eu fico estressada quando escreve meu nome errado. Aí ela falou, você é ousada, né? Eu falei, show. Se eu não separar você do seu marido, eu vou te matar no final. Eu falei, fica à vontade. E ele regalou um olho desse tamanho, ouvindo a mulher falar. Não preocupa não. Fui para casa, de madrugada o Espírito Santo falou, você vai orar 7 dias. Jejua e entrega o jejum meia-noite. E eu jejuei. No 6º dia, meu marido chegou com um olho regalado desse tamanho. Não é que aquela mulher que falou que ia te matar morreu?
Não pedi para matar, não. Eu falei: Deus, cuida de mim, da minha casa, porque eu sou tua serva. Quando você vive uma vida verdadeira diante de Deus, Satanás tem que te obedecer. É ele que tem que bater em retirada. Não é você pegar a chave e falar: toma aqui a minha casa para você. Quantas mulheres estão entregando a chave? Vai mudar de cidade, vai mudar de ambiente, vai mudar de casa, entregando a casa para o demônio, entregando os pontos para Satanás. Ah, porque fulano de tal é macumbeiro, fulano de tal não sei o que. Meu irmão, vai orar. Fica firme, Deus, coloca os teus anjos aqui na minha casa. Mas estou sofrendo retaliação. Está sofrendo retaliação porque tem brecha. Fecha as brechas que não vai sofrer retaliação, não. Quando tem retaliação, porque está tendo brecha. Se fechar as brechas, o demônio entra. E aí o que acontece, Dário? Ele vai ser influenciado pelos seus eunucos, seus trabalhadores ali do reino. Perdão, falei eunuco, mas aparentemente secretários também, só que do palácio, que vivia influenciado pelas coisas mundanas, faz um decreto e engana o povo do homem, assinando, achando que era Daniel que tinha decretado. E no decreto havia que ninguém poderia orar e jejuar, e que todo aquele que orasse tinha que ser lançado na cova dos leões, e que tinha que adorar somente um rei, a estatueta de Dário. E ali ele assina, coloca o anel, porque o anel representa autoridade, governo, e foi selado. Gente, pense no homem, a perturbação que o homem ficou quando viu sendo levado Daniel na cova dos leões. Pense o desespero de Dário, porque ele gostava de Daniel, porque Daniel falava do amor de Deus com ele. Ele estava sendo já influenciado por Deus a tomar a submissão a Deus para governar aquele povo debaixo do poder de Deus. Assim os poderes da terra não ganhariam campo. O povo aprenderia somente a clamar ao único Deus que merece ser digno de toda honra e de toda glória. Só que Deus permite certas coisas para poder trazer o coração do homem a Deus verdadeiramente. Daniel é lançado nas covas dos leões, só que Daniel está lá tranquilo, porque Jesus estava com ele. Aí imagina Dário, comeu Daniel, matou Daniel. Aí ele vai correndo: Daniel, você está vivo? Daniel logo depressa: Dário, o meu Deus desceu aqui e me livrou da cova dos leões. Me livrou de ser comido. Ele está na cova dos leões, os leões estão lá, mas não foi comido, porque a mão do Senhor estava lá, ensinando a Dário: você tem que aprender a confiar no único Deus vivo de Israel. Você tem que aprender a confiar no Deus único que é verdadeiro. Dário naquele dia rasgou o decreto, entendeu que somente pode um reino ser guiado por um único Deus verdadeiro. Ele abriu mão e decidiu dar glória somente a Deus. Quebrou a estatueta, quebrou o decreto. E aí Dário agora expande o rei da Pérsia, o império persa, perdão. E ele expande e ele também traz a organização. E nessa expansão e organização que Dário traz, agora Dário sai, quem Deus levanta? O rei Assuero. Para quê? Para dar continuidade ao crescimento do reino. Só que o rei Assuero agora vai ser influenciado por uma mulher chamada Esther, Hadassa. E rei Assuero, ele vai passar por uma grande humilhação. E a humilhação é que quando ele tinha o costume de fazer grandes festas, porque ele comandava, era muito conhecido por campanhas militares, ele gostava de expandir palácios, expandir ali, mostrando para o povo o que ele tinha de bonito, porque o palácio era bonito, tinha uma esposa bonita, ele gostava de se apresentar, ou seja, havia nele ainda um pouco da soberba, um pouco do eu tenho poder, eu faço, e Deus sempre mostrando: sou eu que abato, por isso trouxe o meu filho na manjedoura, para mostrar o poder da humildade, para entender que é a mim que deve adorar, não adorar-se a si mesmo. Então o rei Assuero, logo que depressa, ele passa por esse processo, aonde Vasti vai negar-se de estar diante dele. E quando ele nega de estar diante dele,
Ele vai passar agora por uma vergonha diante de todos os que estavam ali no palácio. Ela diz: eu não vou. Diga a ele que eu não vou. Então foi necessário Vaxi negar-se aí, para que Deus matasse um e levantasse outro. Vaxi negou, foi se entregue agora à morte, porque quem negasse a vontade do rei era decretado a morte. Então ela é abatida, ela vai à morte. Glórias a Deus, aleluia, o luto total ali naquele reino, para Deus levantar uma que sentaria no seu lugar. Então entenda uma coisa: se você não posicionar para viver o seu chamado, preocupa não, Deus vai levantar outro para viver. Não pense você que tem promessa, não morre não, que tem um monte de gente morrendo aí no tráfico, morrendo no prostíbulo, morrendo dentro das igrejas, morrendo lá fora, mas não quer se inclinar à vontade de Deus. Então o rei Assuero, quando ele vê que Vaxi nega, está diante dele, manda matar. E aí ele começa a convocar, manda ali o príncipe convocar a todas as províncias do reino da Pérsia, para que trouxesse as mulheres virgens, as mais belas, e enfeitasse e passasse por processo de purificação, de óleo, de mirra, para estar diante do rei. E quando ele faz a convocação, Mardoqueu mais que depressa, aqui na Bíblia fala como seu tio, mas também aprofundando o estudo, fala que ele é seu primo, e ele decide então ser pai de Esther, porque Esther passou por um momento de ruim da sua vida, que ela perde seu pai e sua mãe, e ela agora é órfã. Percebe que Deus está cuidando da história de Esther. Esther cresce dentro do princípio judaico, Esther cresce debaixo da orientação divina, Esther cresce debaixo do poder de Deus, não abandonando o que apresentou. E ela vem da origem da tribo de Benjamim. Que tribo é essa? Uma das tribos, das 12 tribos de filho de Jacó. Então ela vem do povo hebreu, o povo separado de Deus, que carrega uma promessa que Deus liberou a Abraão desde o início, que liberou para ele, dizendo: eu faço a promessa, eu cumpro a promessa na vida de Jacó, e sustenta na vida de Isaac, e sustenta a promessa na vida de Jacó. Então Benjamim é um dos filhos de Jacó, e ela vem de uma das tribos de lá. Veja que Deus sempre está zelando o seu cuidado, a sua promessa, sustentando. E percebe que Esther agora vem com uma história de dor. Preste atenção, não desvie o foco. Quem está comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Esther agora tem uma marca na tua história. E eu começo agora a entrar no núcleo do tema inabalável. Esther carrega uma marca. A marca é órfão de pai e mãe. Pensa, quão doloroso é crescer sem uma mãe e sem um pai para cuidar de você. Tudo que ela tinha nos ensinamentos, até onde Deus permitiu que seus pais vivessem contigo. E ela carrega a sua marca. E quem tem promessa de Deus, quem tem chamado de Deus, quem carrega algo diferenciado com Deus, Deus primeiro vai ferir para depois curar. Deus primeiro vai trazer uma marca profunda para trazer ali um chamado que Deus vai fazer na vida dele e através dele. E através dela. Por quê? Porque Deus fere. Porque Deus precisa criar estrutura. Deus precisa te colocar sob pressão para você suportar o que Ele vai te entregar lá na frente e cuidar com responsabilidade. Deus não vai dar chamada para as pessoas, não vai entregar responsabilidade, não vai dar promessa se você ainda não aprendeu a estar na posição que Ele quer. Quer ser mãe? Então vai curar suas feridas que você viveu com a tua mãe e com o teu pai. Porque se você tiver um filho agora, você vai derramar na vida dele o que você recebeu da tua mãe e do teu pai. Quer ser empresário? Então vai se curar, aprender com quem sabe para você poder viver a sua própria empresa. Quer ser escolhido de Deus, ser mensageiro da palavra? Deixa Deus moer você um pouquinho, passar pelas perseguições, entender que é Ele que faz, não é você. Para você entender o poder da humildade. Quer ser usado por Deus através do louvor? Vai aprender a verdadeira adoração. Quando Deus te moe você e quer ouvir de você sinceridade. Quer ser usado por Deus com ousadia e graça? Deixa Deus lavar você por dentro e abandonar aquilo que Ele te cobra, tu sabe. Então, para você ser usado por Deus, Deus marca primeiro, marcando, ferindo, permitindo situações desagradáveis na sua vida. Para quê? Para te tornar forte e fiel a Ele. Esther passa por esse processo.
processo. E quando ela passa por esse processo, a Bíblia fala que ela continua caminhando. E ela não é aquela pessoa aborrecida, que está com a vida acabada, que perdeu o pai e a mãe, e está cuspindo no próximo que veio no caminho, não. A Bíblia fala que ela era uma mulher amada, formosa e bondosa. Ela ajudava aqueles que estavam à sua volta. Quanta gente amargurada, eu não sou feliz, vou aborrecer o outro também. Para de ser carvão na vida dos outros. Provérbios capítulo 20, verso 26. Assim como o carvão é para o fogo, assim é o borralho também para as cinzas. E não havendo maldizente, apagará a contenda, e não terá homem para acender rinchas. Para de ser um homem mexeriqueiro, uma mulher mexeriqueira. Minha vida está ruim, vou perturbar o outro. Vou armar um grupinho para me perseguir a outro, porque se eu não estou feliz, o outro também não vai ser. Não usa a sua amargura para ferir outra. Eu sempre falo isso. Uma mulher ativa, ativa as outras. Mas a mulher desativada, ela quer apagar o brilho da outra. Um homem desativado quer apagar o brilho do outro. Então não seja aquele que derruba a coroa, mas que levanta a coroa. Que olha para um dia mal de uma mulher e diga: eu estou aqui, deixa eu te ajudar a enxugar essas lágrimas. O que você precisa hoje? Eu vou te dar uma palavra que vai te animar. Se a palavra é para animar, amém. Se a palavra é conserta, entrega também. Esses dias mais a Débora estava conversando. E eu gosto da minha sinceridade mais ela, porque quando ela tem que me corrigir, eu abaixo a cabeça, mesmo que eu fico com raiva na hora, eu vou falando: Deus, obrigado, tenho uma amiga de verdade. E assim é eu com ela, quando eu falo: não faz bico não, engole, mulher. Ela diz assim: amém, obrigado, Senhor, pela amiga que eu tenho. Porque amiga é isso. Não é só para falar amém, parabéns, não, é para corrigir quando você está andando no caminho errado também. E Esther vai receber um cuidado maravilhoso, vai ganhar Mardoqueu na sua parentela, que vai induzir, que está encaminhando ela para quê? Para o seu chamado, para o seu propósito. E qual era o propósito de Esther? É cuidar de um povo, é entender, levar a eles a viver uma verdadeira intimidade com Deus, porque o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E Esther, ela é órfã de pai e mãe, e vai carregar uma grande nação no seu ventre, o seu propósito, o seu chamado de cuidar de uma nação, levando o povo a entender que Deus é Pai e cuida e zela. E como é que essa mulher vai mover, gente? Através do seu tio, primo. Leva até ela ao palácio, prepara todo o processo, vai de frente ao rei Assuero. Primeiro ganha um olhar daquele que cuidava, né, das mulheres ali naquela casa das mulheres. E agora o que ela vai passar? Ela vai diante do rei. O rei, quando avista aquela mulher entrando, disse: essa mulher tem que ser minha. O nosso Deus sabe trabalhar. Deus, Ele não conecta você à toa com pessoas, Ele te alinha a propósitos. Mardoqueu estava naquele palácio, não era em vão. O rei Assuero não chegou ali em vão. Percebe que antes dele vir, passou 2 antes dele. Sempre haverá antecedentes de você. Você não é alecrim dourado, então pense: quando Deus te escolheu você para algo, um propósito na sua vida, entenda que Deus te levantou você, não é para você ser servido, porque o que você carrega não é para você. Tanto que não é para você, que no dia da sua angústia, da sua dor, você precisa que alguém ore por você. Quando você precisa de uma palavra, você percebe que você precisa de alguém que fale para você. Você precisa de um louvor para a tua alma, você precisa que alguém cante para você. Porque o que você carrega não é para você, é para o povo. O que Esther está carregando com ela, o dom de servir, não é para ela, é para o povo. O que você carrega, o que eu carrego, não é para mim, é para o povo. O dom que Deus me deu de pregar a palavra, você acha que é para mim? Não, é para você. Eu alimento, claro, eu vivo e eu trago para você. E no dia que eu preciso, Deus usa o outro para falar comigo. Olha como é que o reino é. Por que Deus faz isso? Para mostrar para mim e para você que nós não somos nada se Ele não estiver conosco. Não tem como ter raiz se você não estiver na raiz verdadeira. E aí Deus vai falar já justamente que quando Esther entra, Ele apaixona para aquela mulher. E ganha o coração dele. E ele diz: não, é ela e pronto. E ele, quando desce o cetro de ferro, ele diz: está selado, é ela. A rainha Esther vai ser levantada. Só que ela vai passar por uma outra pressão. E já estou acabando a mensagem. Quando ela passa pela outra pressão, a pressão é que agora tem um inimigo infiltrado lá dentro. E o inimigo quer viver o mesmo início da história, que é matar o povo dela.
ela já carrega a dor, a marca que a perda da mãe e do pai. Então ela pensa, vai exterminar o meu povo e a mim também. Percebe que isso é por um momento de desespero. O seu pensamento tenta diminuí-la, vai matar você também. E ela tenta fugir de forma clássica, só que Mardoqueu vai atrás. Esther, se você negar nós, a nosso povo, lembra, você está negando assim também, porque você também é judeia. Pensa você só porque você é mulher do rei, a rainha, que não vai te matar não, porque quando souber quem é você, vai te matar. Porque quando ela vai diante do rei Assuero, ela não fala quem ela é. Ela não podia dizer, porque havia uma ameaça. E Ramã está ameaçando, porque Ramã queria o que? A cadeira do rei Assuero. Ramã carrega o espírito de Caim, quer matar. Ramã, eu falo que é geração de Caim. Há um povo ainda na terra que é geração de Caim. E aí, o rei Assuero, ele mais que depressa, percebendo tudo, ele vai ser salvo por 2 eunucos à sua porta no palácio. E quem é que denuncia? Mardoqueu. Mardoqueu sempre no lugar certo, na hora certa, porque Deus está usando ele como profeta naquele ambiente para cumprir a vontade de Deus. Deus sempre vai colocar uma pessoa de Deus no seu ambiente. Aonde há um inimigo no seu ambiente, também uma pessoa levantada por Deus para cuidar de você. Um enviado de Deus por ti, para te ajudar a você vencer e até o final das suas batalhas. Não menospreze quem Deus levanta para cuidar de você. Não menospreze quem Deus usa para corrigir os teus erros. Não menospreze quem Deus levanta para te afrontar você. Para quê? Para viver o seu propósito, o seu chamado, aquilo que Deus te confiou. Porque é nesse processo que Deus vai criando a força. É nesse processo que Deus vai trabalhando. É nesse processo que Deus vai lapidando o seu caráter. E aí quando o rei Assuero, ele vai passar por aquele momento que ele vai ser ameaçado de morte, Mardoqueu anuncia e manda prender os 2 eunucos do palácio do rei. E detalhe, quando tudo isso acontece, Mardoqueu não é reconhecido. Só que aí logo depois vem a ameaça. A ameaça é, vamos matar o povo judeu. E aí Ramã começa a planejar. Porque assim o inimigo, ele arquiteta, vamos planejar como nós vamos matar, como nós vamos diminuir, como vamos calar o clamor dessa mulher, como nós vamos parar de fazer ela orar, de ter intimidade com Deus. Vamos planejar, vamos sufocá-la, vamos acabar com a adoração dela, com a busca dela, com a entrega dela, com a entrega dele. Vamos arquitetar, porque nós não podemos deixar com que ele cresça. Só que eu gosto muito que quando o inimigo ele planeja, e para quem está enraizado em Deus de verdade, está criando força. Porque quando você olha para a batalha que você venceu, você fala, Deus, essa aqui é fichinha para o Senhor. Quando você já viveu experiência com Deus, você vai se tornando uma pessoa mais confiante em Deus. Porque não dá para ser inabalado se não tiver na videira verdadeira. Primeiro ponto. Segundo ponto, não dá para ser uma pessoa inabalável quando você literalmente já deixou de que Deus seja o Senhor da sua vida. Terceiro ponto, não dá para ser inabalável se você não viver experiência com Deus. Quer vitória? Quer coroa, mas não quer as flechas, não quer espada, não quer cavalos, não quer enfrentar inimigo, não quer passar para a batalha. Quer unção, mas não quer pagar o preço de comprar o óleo. Tá igual as outras 5 virgens, me dá a sua que você tem. Quer ser usado, mas não quer passar pelo moinho de Deus, no estreitamento de Deus. Vai comprar o óleo. Como eu compro o óleo? É sendo provado mesmo. Porque força só se cria diante de uma batalha. Resiliência só se cria diante de uma batalha. Ser inabalado só se cria diante de uma batalha. Tem gente que vira para mim e fala assim, Stefano, como posso ser que nem você que passa por muitas coisas e continua firme com Jesus? É criando experiência, é criando intimidade, é não fugindo das guerras, é dizendo eu vou para cima porque Deus está me fortificando. Vai comprar o seu óleo na batalha que Deus te colocou. Para de olhar para a grama verde do vizinho. Vai tirando do seu caminho aquilo que está te afastando de receber o óleo de Deus. Porque quando você está na batalha, Deus vai trazendo o óleo sobre a sua cabeça. Ele vai te cobrando coisas que você sabe que o Senhor quer, e você está pagando de sonso diante de Deus. Não é comigo que Deus está falando. Deus está dizendo, é contigo mesmo. Não dá para fingir costume com Deus quando Deus quer criar intimidade com você. Não dá para ficar criando historinha com você quando Deus quer criar com você um relacionamento diferencial. Não dá para você ficar fingindo que está sendo uma serva de Deus se você literalmente não está se entregando verdadeiramente a Deus. Aí você fala, eu sou inabalável. Não, não é não, porque se vier o vento você cai. Para ser inabalável, aceita Deus provar você.
Vai viver experiência com Deus. Para de chorar buscando, criando altar de depressão, altar de ansiedade. Vai chorar no pé de Jesus, dizendo: Jesus, o que você está querendo me ensinar com essa prova? É força? Então eu vou continuar. Resiliência? Vou continuar. Humildade? Vou aprender. O que o Senhor quer que eu abandone? Vou tirar. E aí você vai entender que Deus está criando você aquilo que Ele precisa, estrutura. Jesus disse na sua palavra que a casa construída na areia ela cai, mas construída na rocha ela é inabalável. E você acha que a rocha na beira da praia não recebe as ondas pancadas fortes? Não. Porque para ter força você precisa estar como está em Cristo, em Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o varão que confia no Senhor, cujas suas raízes estão junto aos ribeiros das águas, que vem um ano de sequidão, mas elas não caem, as suas folhas são renovadas e permanecem de ano em ano. Sua raiz está onde? Me responde em nome de Jesus. No homem vai cair, no pecado vai cair, no pastor vai cair, na pastora vai cair, mas se tiver em Jesus não cai não. Se fugir do pecado, não cai não. Porque faz o que o homem não cria força, é quando ele quer viver para si. Mas quem quer viver para Cristo, ele cria. Quando ele decide ser moldado por Deus, ele cria. Porque Deus está forjando o seu caráter, sua resiliência, a sua força, a sua entrega, a sua sinceridade. Esther foi provada, sua mente. Quando ela entendeu: não, eu não posso fugir, eu prefiro encarar. Porque eu sei que Deus não me colocou aqui à toa. E olha o que ela vai usar. Ela vai usar a poderosa arma, a oração e o jejum. Ela convoca todo o povo, fala: Mardoqueu, diga ao nosso povo que jejue e ore. Vamos orar. E Deus vai nos responder. Aquela mulher ora e ela jejua junto com o povo. E o povo orando, clamando, esperando. E Deus dá a ela o quê? Um método. Estou acabando. Deus dá a ela um método. E qual é o método? Vá diante do rei, convoque um jantar. Apresente Ramã diante do rei Assuero, conte o que ele quer fazer, e eu vou diante de ti e vou te dar você o alvará do meu povo. Essa mulher, mais que depressa, ela atendeu a voz do Espírito Santo. Você não está conseguindo ter um método para sair do seu problema, porque você não está sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Você não conseguiu ainda solucionar o que você tanto busca e tanto espera, porque você está fugindo de ter acesso a Deus, ao Espírito Santo de Deus na tua vida. E aí quando ela faz esse processo, ela vai, marca o jantar, chama o rei Assuero, chama Ramã. Ramã é exaltado, achando que ele vai ser exaltado diante da rainha Esther. E a forca está lá para matar Mardoqueu. E o decreto está lá: vamos exterminar o povo judeu. E aí ela faz o jantar e logo depois ela fala: mestre, rei, perdão, eu quero fazer um pedido. O pedido é, ele vai, abaixa o cetro, porque se ele levantar o cetro e fizer assim, era morte. Não podia falar se ele não chamasse. Deus estava no controle tão grande da situação que ele aceita. Ele abaixou o cetro para ela falar. Quando ele abaixa o cetro para falar, a rainha Esther imediato diz: nosso povo, eu sou judeia, e nós estamos sendo ameaçados de morte. Fez um decreto que vai matar todos nós. Ele diz: fala-me quem é que eu vou mandar matá-lo agora. Aquilo que foi planejado para destruir tu e a tua casa não vai ter poder, porque o plano do inimigo vai cair contra ele. Stephanie me prova isso. Provérbios capítulo 1, verso 18: todo aquele que arma contra o teu próximo, arma cilada contra si mesmo, estreitando a sua própria vida. Esse estreito é a morte. O que acontece com Ramã é justamente isso. Ele planeja destruir o povo de Deus, só que Deus usa o próprio plano dele para destruir ele mesmo. E é por isso que Deus está falando com você nesta noite. Para de querer arquitetar contra aqueles que estão se levantando contra você. Foca em mim, porque o que ele está fazendo vai reverter contra ele. E quando você se entregar diante de Deus de verdade, de todo o coração, Deus vai comprar suas batalhas, vai comprar tuas guerras, vai comprar tudo aquilo que está fazendo, que faz com que você pense em desistir. Mas se você entregar, literalmente, viver uma aliança com Deus, Deus vai entrar nas pelejas com você. E ali quando ela fala e declara, ele já se desespera. E ela vai e diz: ele preparou uma forca para matar Mardoqueu. Ele preparou um decreto para exilar o nosso povo, o meu povo. Ele diz: a forca que tu fizeste para eles, você vai morrer nela. Fique de pé em nome de Jesus. Antes
de chegar no processo de Ramã, de ser destruído pela própria força que fez para matar Mardoqueu e acabar com o povo judeu de Deus, querer tirar a adoração sincera, porque Esther diz para o rei Assuero o seguinte: tudo que nós queremos é só adorar o nosso Deus em paz e liberdade. Tudo que nós queremos é ter entrega verdadeira ao Senhor de verdade. Tudo que nós queremos é ter a liberdade de bem dizer enquanto o nosso Deus é fiel e é majestoso. Só que antes disso tudo, Mardoqueu não é abençoado quando livra o rei Assuero de ser morto. Só que antes de chegar nesse processo dele cair na própria forca, olha o que Assuero faz. Ele vai honrar primeiro Mardoqueu. Ele chama Ramã, que ele perde sono na madrugada, e diz: quem é que me livrou? Foi abençoado? Não, quem me livrou foi Mardoqueu. E que fez para ele? Nada. Então ele chama Ramã. Ramã chega e pensa: Ramã, o que eu posso abençoar um homem que livrou da morte? O seu rei da morte. Ele pensa: é comigo que ele vai exaltar. Então ele diz: coloca nele o anel, coloca nele o seu cetro, coloca nele as suas vestes reais, calça com sapatos reais, coloca nele andar no seu cavalo real, e coloca aquele que o Senhor tem como confiança, e dizendo no palácio, dando volta, chamando todos que estão no palácio, dizendo: assim se faz o com João, o rei sagrado. Toda pessoa que planeja contra você, ele planeja esperando que ele seja beneficiado no final. Só que a pessoa que planeja o mal contra você, ele não imagina que o mal que está fazendo contra você vai voltar para ele. E como é que volta, Stephanie, para ele? Quando você decide perdoar. Quando você decide deixar ir o que não é para ficar com você. Quando você decide pegar a sua peleja, o problema, o inimigo, a dor, entregar para Deus. Porque só é uma pessoa inabalável, uma pessoa forte, que é capaz de perdoar quem feriu, capaz de perdoar o abusador sexual, capaz de perdoar a traição do marido, capaz de perdoar o macumbeiro que quer destruir a sua casa, capaz de perdoar qualquer coisa que fez. Quando você entendeu quem é você em Cristo, entendeu que você é imagem e semelhança dele, que na sua fraqueza o poder dele se aperfeiçoa. Quando você entendeu que você é pó, que você também erra, que você também tem pecados, que você precisa do amor divino, que você libera o perdão, entendendo que Jesus veio ensinar a nós a amar uns aos outros, independente de quem é, porque a ordem é: ama até os seus inimigos. Amar quem nós amamos é fácil, agora amar quem nos persegue é difícil. Aí ele completa dizendo lá em Pedro: bendizei-vos aquele que vos maldiz. É fácil falar bem de quem fala mal de você? Não, mas o mau caratismo dele cai quando ele vem falar mal da pessoa com você, e você fala bem dele, bem da pessoa com a pessoa que vai trazer a contenda. Então o que você tem que fazer? Perdoar. Porque que Mardoqueu fez eu entrego para Deus o que você tentou fazer comigo. Só que a honra chegou para quem? Para Mardoqueu. E a vingança chegou para quem? Para Ramã. E quem é que vai levar Mardoqueu sentado no cavalo? Ramã. Vai levar Mardoqueu sentado no cavalo e dizendo: assim se faz o homem cujo rei sagrado. Imagina aquele homem engasgado, entalado, e dizendo: nós temos que acelerar, vamos matar todo o povo, todo o povo. E quando chega esse grande dia que ele acha que vai matar, que já estava decretado desde poucos dias matar o povo, Deus desceu com a grande vitória. Estenda as tuas mãos. Deus vai descer com a grande vitória na tua vida. Mas Ele vai te despertar você primeiro. Deus quer que você crie raízes. Quer ser inabalável? Vai criar raízes com Deus. A mensagem foi ministrada. Para criar raiz tem que tirar tudo aquilo que te afasta de Deus. O profeta Isaías vai dizer que Deus não está com suas mãos encolhidas para que possa abençoar, mas são os nossos pecados que separam diante do Senhor. Para ser inabalável tem que estar verdadeiramente na videira verdadeira, que é Jesus. Não dá para ficar em cima do muro. Deus quer tirar você da Babilônia. O que é que está roubando a sua sinceridade com Deus? Faz uma alta análise aí agora. Seja sincero, fecha teus olhos. Não olha para mim agora não. Olha para você. Faz uma alta análise. O que é que está roubando você de Deus? É as redes sociais, a mentira, a fofoca, adultério, a fornicação, a vaidade. O que é que está roubando você de Deus? O que é que está afastando você de ser uma vida sincera diante de Deus? Deus está te convidando nesta noite. Eu quero tirar da Babilônia, porque eu quero uma adoração verdadeira. Eu quero liberdade de espírito. Aleluia!
Deus, esta noite está dizendo: eu vou te trazer a vitória. O que foi planejado para te matar veio te fortalecer, veio te fazer você mais forte, veio te fazer você inabalável na minha presença. Porque o que foi arquitetado vai por terra hoje. O decreto do inferno contra a tua vida, contra a tua casa, cai por terra nesta noite. Eu vou profetizar na tua vida agora, Senhor, como profeta do Senhor, como servo do Senhor. Eu profetizo na vida de cada um que está aqui nesta noite, meu Pai amado, uma força inabalável vindo do Senhor, uma sinceridade como nunca viu. Essa pessoa vai ser sincera a partir de hoje diante do ti, meu Pai. Ela vai criar raiz de verdade, ela vai estar na verdadeira vitória, ela não vai negar mais o teu nome, ela vai submeter aos seus planos, ela vai submeter a sua vontade para viver o chamado lá na frente, para viver o propósito do Senhor na vida dela. Ela vai negar ela mesma para aceitar o Senhor, meu Pai. Meu Deus, eu profetizo no nome de Jesus que todo decreto de Satanás que foi levantado contra nossas vidas até aqui, até no dia de hoje, cai por terra agora, e o Senhor nos dá a grande vitória, porque o Senhor toma nossas pelejas hoje. Eu decreto em nome do Senhor Jesus Cristo a vitória.